Maneira de viver que eu herdei dos meus pais, que nós herdamos dos nossos pais. Esse Jesus que nós professamos é o Jesus Salvador, Jesus Curador, Jesus Ajudador, Jesus, o único e verdadeiro Deus e o único que tem a vida eterna só através de Jesus. Jesus é a verdade, Jesus é a única verdade. Nós vivemos nos dias da enganação, da mentira. As pessoas, elas não conseguem mais confiar em notícias, em noticiários, não conseguem mais confiar naquilo que elas ouvem, porque nós estamos vivendo no dia da enganação. As pessoas se perguntam onde está a verdade. Nós vivemos na era da fake news. Mas a fake news, a notícia falsa, a notícia mentirosa, ela não começou na nossa era. É certo que nós vivemos na era mais enganosa de todas, mas a primeira fake news, a primeira mentira, a primeira enganação, ela surgiu lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva tinham a palavra de Deus como o seu guia, que dizia que de toda árvore do jardim podereis comer, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, pois no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Então Eva, ela deu atenção para uma notícia falsa, para uma fake news. Ela deu atenção para uma mentira, quando a serpente enganou ela, dizendo que se ela comesse, certamente ela não morreria. Ora, Satanás ali, ele não tratou de alterar todas as palavras, toda a palavra, ele alterou apenas uma, adicionando a palavra não. Certamente não morrerás. E assim Satanás tem feito hoje. E as pessoas, elas estão buscando a verdade, mas onde está a verdade? As pessoas não sabem quem acreditar. Um médico com o seu certificado, o seu CRM, fala uma coisa. Outro médico, também com o seu CRM, fala outra coisa. Quem está dizendo a verdade? A ciência diz uma coisa, outra parte dos cientistas dizem outra. E eles falam, não há comprovação científica. Mas quem está dizendo a verdade? É a era da enganação. As pessoas estão sendo guiadas por qualquer espírito, por qualquer líder, sem constatar se aquilo é uma verdade. Isto entrou não só na ciência, mas isto entrou também na religião. Isto entrou no meio religioso, nos líderes que carregam a Bíblia na mão, e as pessoas não sabem quem confiar. Um diz uma coisa, o outro diz outra. Um diz que a Santa Ceia tem que ser de um jeito, o outro diz outra. Um diz que o homem pode se comportar de um jeito, o outro diz de outra forma. E o que nós mais temos hoje é religião. Mas tem como você comparar a vinha falsa, a fake news com a verdade? Sabe como? Através das escrituras. As religiões, elas não entram no acordo, mas todas elas estão em um acordo através de uma falsidade, de uma fake news, que foi criada lá no Concílio de Nicéia, tratando de dizer que Deus são três pessoas distintas. Aí a religião concorda, aí ela concorda com essa fake news, e as pessoas estão indo
aos montes, de acordo com a mentira. Mas a mentira, ela não liberta. Pelo contrário, a mentira, ela aprisiona. A mentira, ela mata. Assim como ela matou lá no Jardim do Éden e trouxe morte para a humanidade, afastou a humanidade de Deus. Hoje a mentira continua matando e afastando o homem de Deus através da religião. Mas Jesus, quando ele foi confrontado, por Pilatos, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Em São João, no capítulo 18, a partir do versículo 36. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilato: tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então Jesus veio ao mundo para dar testemunho da verdade, da única verdade, a única verdade que tem. Jesus veio para isto eu nasci, para vir ao mundo, para dar testemunho da verdade. E Jesus continua dizendo: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Você é da verdade ou você é da mentira? Porque se você for da verdade, você vai ouvir a voz de Jesus Cristo, que é o bom pastor. Mas se você for da mentira, você jamais vai conseguir ouvir essa voz. Jamais você vai conseguir dar ouvido para essa voz. Mas se você for da verdade, você vai dar ouvido para a voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Ele fez uma pergunta para Jesus: que é a verdade? E dizendo isso, tornou ir a ter com os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Então Pilatos fez uma pergunta para Jesus: o que é a verdade? Ora, Pilatos estava diante do Verbo que se fez carne, ali perante Jesus, e ele questionando o que é a verdade. Ele não percebeu que Jesus é a verdade. Ele não sabia que Jesus é a verdade. Ele não teve a revelação de que ele estava perante a verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui em São João, no capítulo 4, versículo 23, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas como adorar Deus em espírito e em verdade? Deus é espírito e ninguém pode ver um espírito, mas Deus criou um corpo chamado Jesus, habitou naquele corpo, e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nenhum homem pode se achegar a Deus, nenhum homem pode adorar a Deus, se não for através de Jesus Cristo, que é a verdade. Porque todos
todos aqueles que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe para Jesus: eu sei que o Messias, que se chamou Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou o que falo, eu que falo contigo. Então esse Jesus é o Messias, ele é a verdade, e nenhum homem pode adorar a Deus a não ser através de Jesus, através da verdade. Então nós já encontramos a verdade, que é Jesus Cristo. Mas a religião fala de Jesus, a religião prega Jesus, mas continua na mentira. É porque eles não têm o espírito da verdade. Porque Jesus é o Verbo. São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne? O Verbo, que era Deus. O que é o Verbo? A palavra. Então quando você deixa de crer na palavra, você está deixando de crer na verdade e passa a crer numa fake news. Quando você não crê em Atos 2:38 como sendo o único e verdadeiro batismo, o cumprimento da ordenança de Jesus de Mateus 28:19, você está crendo numa fake news, está deixando de crer na verdade. E Jesus é este caminho, ele é a verdade. Lá no Jardim do Éden, quando o homem deu ouvido a uma fake news e caiu, Deus colocou anjos para guardar o caminho da árvore da vida. E quem era a árvore da vida? Jesus Cristo. Quem é o caminho? Jesus Cristo. E quem é a verdade? Jesus Cristo. Deus abençoe, irmão. Então Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há vida eterna fora da verdade. Não há vida eterna fora de Jesus Cristo. Não há vida eterna fora da palavra. Creia na verdade da palavra e saia do engano da fake news do Concílio de Nicéia do ano 325. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.